Oiê, pessoas! E aí, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Mayra Engelmann, né? Sou psicanalista e esse conteúdo fica disponível no YouTube em formato de vídeo e no Spotify, né? No podcast. É sobre isso, no formato de áudio para quem preferir. Hoje eu quero falar sobre um assunto com vocês porque eu fiquei algumas horas hoje conversando com um grande amigo, né, sobre traição, né? E é um assunto que na clínica, né, é bem comum, porque a clínica é o espelho da vida, né? Então a gente sabe que é uma das questões que atravessam as relações, é esse lugar da traição, né? Que tem uma intensidade dramática, né, devido à nossa construção social, né, muito baseada por muito tempo na monogamia, né, e que hoje, lógico, a gente vê uma mudança nesse panorama, né, e para outros modelos, esse lugar da traição talvez não tenha tanto impacto, né, não faça tanto sentido, né, nas relações abertas, não monogâmicas, enfim. Mas a grande maioria hoje, né, no Ocidente, pelo menos, né, e no Brasil, eu diria, né, mais especificadamente, a grande maioria das relações são ainda monogâmicas e as traições são, sim, um tema recorrente e que chega num lugar de uma dor narcísica muito grande para todos aqueles, né, que são traídos ou traídas. E a realidade que a gente vem assistindo hoje é um aumento, né, no volume dessas traições, principalmente das traições que são feitas por mulheres, o que não era o lugar comum. Né? Antigamente, o que a gente ouvia muito era quando falava que um homem traía, a gente ouvia muito das mulheres das gerações anteriores: ah, mas ele é homem, como se fosse um lugar padrão, né? Então foi normalizado esse lugar do homem monogâmico trair. Mas a mulher não era, né? A mulher era rechaçada, a mulher era recebia pedras na praça pública, né? E hoje a gente vê um cenário muito diferente. Bom, trazendo aqui só essa introduçãozinha, né? Mas o meu objetivo aqui é ler para vocês, né, um post, né, que eu escrevi em 2023. E junto com ele, na sequência, eu quero ler um post, né, um texto incrível, de verdade, que eu peguei aqui hoje. Na verdade, até é interessante, né? Uma sincronicidade, né? Que é a Geni Nunes, né? Que fala muito, né? Sobre esse lugar da não monogamia, né? Um post que ela escreveu hoje, né? Que trouxe, né? Foi hoje mesmo, 18 minutos. E na hora que chegou, eu falei, gente, eu preciso falar sobre isso, né? Então, vamos lá. Então, eu vou primeiro começar aqui com o meu texto. E quero pedir para que vocês ouçam. E quem sentir, né, de trocar figurinhas sobre isso, pode me chamar, né, no WhatsApp, no Instagram, que eu vou adorar conversar sobre esse tema com você. Bom, em relação ao texto, né, que eu escrevi, né, então eu fiz um carrossel, né, com alguns trechos, né, trazendo para reflexão, e depois eu escrevi um texto. E tudo foi baseado, né, num acontecimento que teve em 2023, de uma traição de famosos, né, que ficou todo mundo julgando, né? E aí eu escrevi, né? Tá todo mundo falando da traição de um casal de famosos. Que tal a gente parar de distração e olhar para cada um, para a forma como cada um está traindo a si mesmo? A ideia de traição é primitiva e infantil. Parte do pressuposto de que o desejo do outro se condiciona a contratos e combinados. A traição demonstra claramente que o desejo não está mais ali, mas o pudor não nos deu preparo emocional e maturidade suficiente para expor isso para o outro. O foco deveria estar na importância de aceitar que o desejo não é racional, que um casamento ou um namoro não garante domínio sobre o outro como objeto de desejo. Todos agonizam e julgam,
tentando manter os seus próprios desejos de trair reprimidos. Olhe para a sua relação, para o seu desejo. Conversem abertamente sobre isso. Aceitem que o outro pode te amar e sentir desejo por outras pessoas. Muitas vezes esse tipo de postura faz com que o outro sinta o desejo de abdicar de outros desejos para permanecer nessa relação, onde tem a liberdade de desejar outros objetos, sem ser oprimido ou julgado por isso. E aí no texto, né, eu coloco: que tal olhar para dentro? Falar em traição dá ibope. Por quê? Porque distrai. Reforça um sistema de crenças de que o outro é propriedade. Quando julgar uma traição, observe. Enquanto você aponta um dedo para o outro, tem quatro apontando para você. Já traí e já fui traída. Levo como lição sobre a ilusão da posse. Atendo muitos casais e quase todos já traíram e foram traídos. Mas é lógico que eles só se sentem confortáveis em falar para mim. Por quê? Porque eles sabem que eu não julgo. É lindo ver casais que amadurecem a partir de um evento de traição, porque ao invés de negarem os fatos, decidem aprender com eles. Isso é ser adulto. Chega de tentar catequizar os desejos. Vamos cada um olhar para os seus desejos e aprender o que eles têm para te ensinar. A vida é escola, não tribunal. Bom, e foi um texto que teve bastante, né, assim, muitos comentários, né, muitos compartilhamentos, porque realmente, né, chegou um momento ali que eu falei, eu preciso trazer essa outra forma de olhar essa questão da traição, para a gente poder expandir, né, essa conversa e parar de ter essa visão extremamente infantilizada que nós temos, que está muito nesse lugar da posse e da gente, desse desejo narcísico de ser o centro da vida do outro e não conseguir lidar com a dor de saber que nunca seremos. Pois é. E agora eu vou ler o texto, né, maravilhoso da Geni. Ela escreve assim: por que se perdoa a traição? Na monogamia, há uma variedade de posicionamentos a respeito. Há quem diga que, em defesa da família, dos filhos, o perdão é um gesto nobre e necessário. Outros acreditam que traição, aqui associada à quebra dos acordos de exclusividade, é uma ação imperdoável. Alguns estabelecem gradações e níveis. Se foi só uma vez, se foi só sexo, se foi virtualmente e etc. Certamente há pressões sociais desiguais de gênero nas escolhas de cada um. Dentre os múltiplos fatores para este perdão, alguns, como os ganhos secundários, são mais silenciados. Em algumas experiências, após a traição, há uma rearticulação do vínculo, um acesso quase irrestrito à privacidade do outro, que teria perdido o direito a isso após a infração. Eu vejo muito isso acontecer. Também pode haver um frequente jogar na cara, com o objetivo de humilhar, punir e constranger quem traiu para que se sinta sempre em dívida. Ou seja, né, traz também aí uma postura perversa do outro, daquele que foi traído. Dessa dívida, a pessoa traída pode passar a receber uma dose muito maior de demonstrações de renúncia, sacrifícios e afins. Uma relação de superioridade moral também pode aparecer, na qual quem perdoou é percebido como alguém superior, magnânimo, a quem o perdoado deve ser eternamente grato. Talvez por conta dessa complexa trama, a traição é fundamental na economia emocional da monogamia. Ou seja, é um jogo de poder. Quando não há a noção de que o direito ao próprio corpo deve implicar no consentimento de terceiros, todas essas chantagens perdem espaço. E aqui, né, ela se refere, né, de uma forma sutil, mas sabemos que é, ao modelo de não monogamia, por exemplo, né? Nem tudo que é combinado é ético. Antes de se punir a quebra de um acordo, há que se avaliar a base que o inspira. O futuro do próprio desejo e sexualidade não é algo que deveria ser prometido. Justamente por aquilo que eu falo no meu post, né? Que desejo não é algo que a gente controla.
E o que eu achei muito interessante que ela trouxe aqui foi essa questão, que eu até vi alguém nos comentários já criticando, né? Mas que a crítica dessa pessoa me fez refletir e conseguir compreender que faz muito sentido o que ela trouxe, que é esse lugar de nem tudo que é combinado é ético. Isso é maravilhoso que ela escreveu. Eu conheço situações, por exemplo, né, até mesmo, né, em modelos, entre aspas, monogâmicos, porque não são, né, de homens que são da minha geração, por exemplo, né, que era uma geração que estava totalmente baseada na monogamia, de que para ele o sistema é não monogâmico, ou seja, ele pode ter uma relação fora, mas a mulher não. Então, como assim, né? Como respeitar esse tipo de combinado? Ele não é ético. E esse é só um exemplo. Existem muitos outros combinados que eu já tive relatos na minha clínica que não são éticos. Então, não é sobre isso. É preciso tomar muito cuidado, né? Quando a gente pensa que, né, o importante é a gente assumir um compromisso ali, ser fiel àquele compromisso. Qual é a base da criação daquele compromisso? Será que ele não está beneficiando exclusivamente uma das partes? É muito importante a gente se questionar sobre isso. Achei isso muito bom que ela escreveu. E aí ela coloca, né? Para elaborar a dor da traição, é preciso também abandonar uma certa onipotência narcísica que nos coloca no centro da vida alheia, que foi o que eu acabei de falar também. Que é essa posição que a gente ocupou exclusivamente até os 2 anos de idade, quando a gente de fato era o centro da vida dos cuidadores. E que é a posição que aquele que não amadurece continua buscando eternamente. Quando não se acredita mais no pecado, também já não se pede nem se recebe o perdão. E aqui é onde ela volta para a pergunta: por que se perdoa a traição? Se eu não acredito em pecado, não faz sentido eu pensar em perdoar a traição. É muito interessante. Então, eu estou trazendo aqui isso para que vocês tenham algumas outras formas de enxergar esse lugar da traição, para que vocês reflitam sobre isso. Eu não estou dizendo aqui que está certo ou errado. Quem me acompanha sabe que eu não tenho essa postura, né? O que eu estou trazendo são formas de pensar a traição, para que cada um individualmente possa fazer a sua reflexão, a sua autoanálise e perceber dentro da sua narrativa o que que isso que eu trouxe pode te ajudar a mudar o seu posicionamento, a mudar a sua postura, a mudar os combinados e principalmente renunciar à certeza de que esses combinados, quando diz respeito ao desejo, que eles serão sempre cumpridos. E o que fazer quando não forem? Enfim, muitas reflexões. E o mais importante, né, que um psicanalista maravilhoso, Contardo Caligares, ele sempre trazia, né, que a pior traição é aquela quando a gente trai a gente mesmo. Essa sim deveria nos preocupar. E pelo jeito é a que menos preocupa. Ou seja, às vezes também se preocupar tanto com esse lugar da traição do outro pode ser só uma distração em relação à nossa própria traição contra a gente mesmo. É isso, meus amores. Um beijo grande. Tchau, tchau.